Olá a todos, então estamos aqui para mais uma palestra. Agora é a Cíntia Pereira Cus, trabalha no Albert Einstein. Ela vai falar para a gente sobre o processo de um ensaio clínico, né, de uma ferramenta de IA. Então eu vou deixar a palavra com ela para ela se apresentar melhor e falar desse trabalho dela para a gente então. Então, Cíntia, obrigado. Passo a palavra para você. Então, obrigada, primeiramente, né? Boa tarde a todos. Como o professor já introduziu, eu sou a Cíntia, eu sou aluna do mestrado ali na Engenharia Biomédica. Eu sou monitora de pesquisa clínica no Hospital Albert Einstein, trabalho no departamento do Banco de Imagens, nos projetos PROAD SUS, e vou apresentar, então, de modo geral, aqui os principais projetos que a gente está desenvolvendo ali na parte do Banco de Imagens, e focar, então, no ensaio clínico de uma das soluções que está mais madura no momento. A minha apresentação aqui, eu não estou no PowerPoint, ele está no documento PDF, então eu vou ver se vai ficar bom para vocês verem. Eu vou compartilhar a tela, tá? Tá ok. Vocês estão vendo a tela? Estamos vendo a tela. Tá. Bom, então, como eu falei no início, eu trabalho no departamento do Banco de Imagens e o nome geral mesmo do projeto é Banco de Imagens, que tem o intuito, então, de desenvolver uma plataforma nacional de inteligência artificial e armazenamento de imagens médicas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o PROAD SUS. Deixa eu minimizar aqui. O PROAD SUS, o banco de imagens, passar brevemente ali sobre o armazenamento de imagens, inteligência artificial e o protocolo que tem o nome de Luana Trial. Eu vou explicar para vocês o porquê. Eu não sei se vocês sabem a respeito do que é o PROAD SUS, como que funciona. Eu vou, então, dar uma breve explicação, né? O PROAD SUS, então, ele é uma aliança entre os 6 principais hospitais, entre os 6 hospitais de excelência, né, do Brasil. É uma aliança entre esses hospitais e o Ministério da Saúde. Ele foi criado em 2009 e ele tem um propósito de apoiar o SUS por meio de projetos de capacitação, de tecnologias, pesquisa, com demandas provenientes do Ministério da Saúde. Importante ressaltar que os recursos do Ministério, os recursos do PROAD SUS, né, não são recursos tirados do sistema público de saúde, mas sim os hospitais eles têm uma imunidade fiscal e esses recursos que são utilizados, eles são, então, provenientes dessa condição desses hospitais de excelência, tá? Então, entre eles está o Hospital Albert Einstein, que é a instituição que eu trabalho, né, e o desenvolvimento desses projetos, então, eles são sempre em parceria com o Ministério da Saúde. Então, a gente pode dizer que o Ministério da Saúde seria o nosso patrocinador, né, desses projetos, porque isso é muito comum quando a gente fala na área da indústria, né, que tem um patrocinador, que é a indústria. Então, aqui no caso, a demanda nossa é proveniente do Ministério da Saúde. Então, todas as tecnologias que são desenvolvidas, né, elas são para a finalidade de implementação no SUS. Então, dentro disso, tem o PROAD SUS Banco de Imagens, que é o meu departamento. A gente trabalha principalmente, né, com uma equipe multidisciplinar, então tem os cientistas de dados que desenvolvem todas as tecnologias em parcerias com os médicos das especialidades. Então, o principal, a finalidade vai ser esse VNA, que ele vai ser um hub de inteligência artificial, né, imagens médicas para o SUS. Então, ele vai ser uma plataforma de armazenamento que vai promover uma interoperabilidade entre diversas áreas. Tá? Então, as principais frentes que a gente está trabalhando atualmente em paralelo, que é o VNA, são para soluções na parte de tórax, né, de radiografias de tórax, a parte de tomografias de crânio e algumas soluções voltadas para a parte de dermato, principalmente para suporte tanto o tórax quanto a parte de dermato,
são para soluções voltadas no suporte diagnóstico. Então, principalmente para médicos da ponta, que a gente chama, né, os médicos que não são especialistas. No caso, para não dermatologistas e não radiologistas, porque entende-se a necessidade de estar alcançando áreas mais remotas do país, onde não tem esses profissionais, então essas aplicações, essas soluções de IA vêm para auxiliar no diagnóstico, né, quando está ali um paciente precisando de um atendimento mais prioritário e precisa de um resultado, e muitas vezes não tem um médico especialista ali para estar né, auxiliando. Então, para estar diagnosticando. Então, essas soluções, elas vêm justamente para otimizar, muitas vezes, a fila, no caso de dermatologia, né? Muitos pacientes que não precisam estar numa fila esperando um diagnóstico, eles estão, porque o médico da ponta ali não tinha certeza do que era, não tinha nem ideia do que estava tratando e acaba já encaminhando para um dermatologista. E às vezes isso atrapalha a pessoa que precisava, né, realmente ele estava com melanoma, precisava ser tratado com urgência, acaba não tendo essa preferência por conta da fila muito grande. Já a parte de neuro, né, a solução da neuro é uma plataforma já voltada para os especialistas mesmo, para os radiologistas, pois ela é uma ferramenta de criação de curvas normativas, de segmentação de imagem, então ela é utilizada mais para finalidade diagnóstica com o próprio radiologista. Esse aqui era um vídeo, mas como o meu documento aqui não está em PowerPoint, ele está em PDF, eu não vou conseguir apresentar esse vídeo. Mas ele é um vídeo que ia exemplificar a interoperabilidade desse sistema, né? Mostrando todos os médicos em cada parte do país e as imagens sendo centralizadas no VNA. Tá? Então, infelizmente, eu não vou conseguir passar essa parte. Então, em resumo, aqui a gente tem a equipe do Analytics, que é formada por todos esses profissionais, né? Médicos, cientistas de dados, a equipe de pesquisa, que é onde eu trabalho, que tem vários profissionais, então eu sou biomédica, né? Então eu biomédica, tenho estatísticos, outros pesquisadores médicos e de outras áreas, neurocientistas que trabalham em todo né, esse desenvolvimento. Então aqui, como eu vou focar na parte da solução do tórax, tem um exemplo de como esses resultados se dão, né? Como que funciona aqui a captura, o uso mesmo dessa solução. Então, os médicos, eles incluem ali os dados e a foto da radiografia de tórax, e o aplicativo, ele dá o feedback, né, em relação ao achado. Então, a gente tem um modelo que ele faz uma predição de tuberculose, ou seja, ele vai identificar naquela radiografia se tem tuberculose ou não, ele dá um score de predição, além do heatmap, que mostra a localização daquela lesão. E para um estudo, e assim, a gente tem essa iniciativa de um estudo retrospectivo, que é para melhorar a performance desses algoritmos, então ainda tem para a parte de tuberculose um treinamento, né, desses algoritmos, então a gente está fazendo um estudo retrospectivo de coleta de imagens, ele é multicêntrico, então são diversos centros que estão coletando essas imagens para ir no treinamento ali interno, né, nessa parte da tuberculose. E no ECR, que é o que eu vou apresentar com mais detalhes, são 9 predições, né? São outras 9 anormalidades que o aplicativo vai conseguir identificar e dar o seu feedback ali, tanto com o score de probabilidade e o heatmap, então, com a localização daquela possível lesão. Tá? Que é só um exemplo. E agora eu vou falar sobre o estudo propriamente dito. Então, introduzir um pouco, falar a respeito da metodologia, de como foi desenvolvido tudo que a gente pensou para chegar a um desenho adequado e tentar garantir, né, que a metodologia permita com que a gente chegue aos resultados que a gente espera com esse estudo. Então, esse protocolo ele já está aprovado pelo Comitê de Ética, ele já tem o registro no Clinical Trials, por se tratar de um ensaio clínico randomizado, a gente registrou no Clinical Trials, né, plataforma de estudos, e ele tem esse nome, Avaliação da Eficácia de Algoritmos de Suporte ao Diagnóstico em Radiografias de Tórax, Lung Analysis. Então, daí ficou o nome, o apelido para o estudo de Luana, né, de Lung Analysis. Luana Stepped Wedge Trial. Então, Stepped Wedge seria o delineamento do estudo e esse que ficou o nome dele. Eu não falei ele no começo, mas eu comentei com vocês, mas agora que está sendo gravado, eu reforço aqui que eu tenho autorização, então, né, para estar compartilhando esse material institucional.
Então, o Luana Trial, ele vai ser um ensaio clínico randomizado em cluster, e os centros que vão participar desse estudo, eles são principalmente centros de atenção primária, UPAs e hospitais, com o objetivo, então, de avaliar se o uso da inteligência artificial está associado ao aumento na taxa de detecção de achados radiográficos do tórax, em comparação ao diagnóstico realizado exclusivamente pelo médico em indivíduos adultos com queixas respiratórias. Eu acho que aqui vale ressaltar, então, que é o médico não radiologista, tá? Que seria o médico da ponta. Os critérios de inclusão que foram estabelecidos para esse estudo, então, são radiografias de tórax de indivíduos maiores de 18 anos, e vejam que não são indivíduos que serão incluídos nesse estudo, né? Serão as imagens desses indivíduos. E a limitação de idade, ela se dá pelo fato de que o algoritmo ele foi treinado apenas em imagens de adultos. Por isso que a gente não vai ter imagens de crianças, mas acima de 18 anos pode ser coletado, né? Porque de crianças muda algumas características, então ainda não está preparado para isso, tá? Então, esses médicos, eles vão ter que verificar se o raio-x desses indivíduos foram de pacientes, né, que tenham queixa respiratória e que essas imagens tenham sido realizadas na vigência dos sintomas respiratórios, em qualquer aparelho de raio-x e que tenham pelo menos uma incidência frontal do tórax, e essa radiografia precisa, né, ter sido realizada nesse período de sintoma respiratório, isso é muito importante. E como critérios de exclusão, então, qualquer raio-x que seja para outra finalidade, posicionamento de pique, avaliação de risco pré-operatório ou rastreamento de alguma neoplasia pulmonar, além de radiografias de trauma, ou se for um raio-x impresso em folha sulfite, porque daí a qualidade técnica é muito abaixo do esperado, e já nos testes de validação interna já foram vistos que não adianta para esse tipo de imagem, né, na folha sulfite, portanto, não vai ser incluído no estudo. Aqui só explicando um pouco sobre como que se dá esse delineamento stepped wedge, né? Então, se a gente for ver uma tradução literal, aqui seria um escalonamento, né? Então, uma cunha escalonada, numa tradução bem literal. E em cluster, eles seriam os conjuntos. Então, qual que é a situação desse desenho de estudo? Todos os centros que forem entrar no estudo, eles entram na fase sem o auxílio da IA, ou seja, eles vão estar na fase controle. Aí, a cada step, eles vão passando para a fase de intervenção e vão tendo o retorno da IA. Mais para frente eu mostro como que isso vai ficar. Mas, então, seriam isso. Então, cluster seriam os conjuntos. Então, no caso, a gente desenhou como se os clusters fossem as cidades. Ele é um estudo multicêntrico nacional, então vão ter várias. A ideia é que a gente consiga abranger todas as regiões do Brasil, a gente já tem centros que vão participar, mas a gente não tem em todas as capitais. Tipo, região sul tem, sudeste, todas as regiões têm. Né? Foi uma das estratégias também de validação externa, o estudo ser multicêntrico, para a gente poder ter essas diferentes populações, né, dentro do estudo. Então, eles vão entrando, né, os clusters são delimitados como cidades, então aqui na cidade de Curitiba a gente pode ter 3 centros, por exemplo. Esses 3 centros, eles vão ser um cluster, tá? Só para entender o conceito do cluster no estudo. E eles vão entrar todos no estudo, então, na fase controle, aí eles vão ser randomizados a cada mês e eles passam para a fase intervenção. A intervenção é o retorno da inteligência artificial, porque nessa fase controle, todos eles vão estar usando o aplicativo, porém sem a devolutiva. Então, eles vão coletar a imagem, vão fazer todo o procedimento, mas os médicos não terão a devolutiva da inteligência artificial. Aí, na fase de intervenção, eles vão colocar a opinião deles também lá, vão registrar, fazer a fotografia, vão colocar a opinião deles e depois vão receber o feedback da inteligência artificial. E uma vez que o cluster entra para a fase de intervenção, até o final do estudo, que vai ter ali a gente estima que eles vão ficar entre 4 meses, né, no estudo até o final, eles vão ficar tendo a intervenção. Então, eles passam do controle para a intervenção e permanecem lá até o final. Acho que essa imagem aqui até está explicando melhor. Então, todos os clusters iniciam sem a devolutiva, daí a cada mês eles vão passando para o grupo de intervenção e vão tendo a devolutiva da IA.
E aqui só explicando um pouco, então, como é o fluxo, né, do estudo no centro. Então, o médico ali da atenção básica de hospitais, ele vai fazer uma triagem, então, das imagens que ele vai estar atendendo, vai ver um raio-x ali de um paciente e vai verificar se ele está dentro dos critérios de elegibilidade. Então, o pesquisador vai incluir os dados solicitados e a foto da radiografia de tórax via aplicativo. Aí, enquanto ele estiver no grupo sem controle, ele coloca todas as informações e não tem resultado da IA. E quando ele estiver no momento de grupo intervenção, ele vai ter, vai colocar as informações as mesmas, porém ele vai ter o diagnóstico, né, o feedback da IA, que vai ser aquela predição numérica ali, que ele tem um valor que ele dá, acima de 0,5, ele quer dizer que o valor, que o achado é um achado positivo, né, que está presente, e o heatmap mostrando a localização da lesão. Importante lembrar que uma das estratégias, né, para que a gente não tenha nenhum viés aqui quanto ao resultado, que o médico ele sempre vai incluir o diagnóstico dele antes dele ter o retorno da IA e depois ele não pode mudar. O que ele pode fazer, caso ele tenha uma opinião diferente, ele vai responder um questionário, porque além de, assim, o objetivo principal do estudo é avaliar aquela taxa, como eu falei inicialmente, né? Se a taxa de detecção é maior com ou sem IA, mas também a gente entende que vai ter um aprendizado médico durante esse estudo. Então, depois a gente tem questionários que os médicos que participaram vão responder a respeito de usabilidade e de aprendizado com inteligência artificial. Que é só mostrando um pouco de como ele é, né, o Luana. Ele está disponível tanto no Apple Store quanto no Google para ser baixado, né, nos smartphones. Só que as pessoas que podem usar, elas solicitam ali o cadastro, mas só quem vai estar no estudo que vai poder utilizar, né? Que daí a nossa equipe libera ali o acesso. É só um exemplo para vocês verem como que é. E uma coisa importante desse estudo também é que quando eu falo ali que ele tem a randomização em cluster, significa que a unidade a ser randomizada no estudo vai ser o cluster. Tá? Então, a gente está muito acostumado a ver em ensaio clínico que a randomização acontece a nível de paciente, né? Então, o paciente vai estar no braço controle, vai estar com placebo, o outro vai estar no medicamento, vou dar um exemplo assim, ou está no controle e intervenção. Nesse caso, a unidade cluster vai ser randomizada. Então, quando o cluster entrar para a parte de intervenção, todo mundo vai estar participando, né? Aquele cluster vai estar no estudo. Então, todos os pacientes que entrarem naquela unidade de saúde para fazer o raio-x vão passar pela intervenção, tá? E a gente tem uma isenção de termo de consentimento nesse estudo, aprovado pelo Comitê de Ética, pelo fato desse delineamento. E isso foi estrategicamente organizado, planejado, para que a gente não tenha um viés de seleção, para que a gente não tenha problemas de um paciente não querer participar ou um médico não querer participar do estudo. Então, a gente fez essa implementação justamente para não ter esse problema, tá? E daí, quanto aos dados, né? Porque você pensa, daí não tem termo de consentimento, como que a gente vai ter dados de paciente? A gente não tem dados que possibilitem a identificação de paciente. Únicas coisas que serão coletadas, informações dos pacientes junto à imagem, né, informações da imagem, vão ser a idade, porque a gente precisa saber se tem mais de 18 anos, a raça e cor, por uma questão de férnias. Férnias seria uma coisa que é muito pegada nesses estudos de inteligência artificial, que seria a justiça algorítmica. Então, a gente tem que demonstrar, né, que a solução ela pode ser utilizada para diversas populações. Então, uma maneira da gente demonstrar isso depois nos resultados é a questão da gente dizer que funcionou para as pessoas, independente da raça, cor, né, e da idade delas. Aí também nível socioeconômico, a questão de localização ali, tem um nível geográfico, desculpa, tem a pergunta também ali da onde que o paciente de qual região. Isso a gente também sabe por conta do cluster, né, da onde o cluster está localizado. Então, aqui é só um demonstrativo de como é a devolutiva da inteligência artificial nesse contexto. Então, aqui estão as 9 labels que ele dá, né, em relação ali aos achados torácicos. Então, aqui um exemplo de um negativo. Então, o resultado deu 0,04 e teve esse heatmap aqui. Então, aqui seria negativo para a telectasia. Aí, agora, aqui, esse que deu 0,78, por exemplo, para uma opacidade pulmonar, né? Ele deu uma predição de 0,78, portanto, acima de 0,5 é positivo, além do heatmap demonstrando o local da lesão, tá? Então, seriam essa devolutiva da inteligência artificial.
E essa seria a minha apresentação aqui do projeto, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tenho um material complementar que eu fiz para falar mais a respeito dos critérios de validação interna e externa. Pessoal, se vocês quiserem comentar alguma coisa antes, eu vou apresentar o outro slide. Alguém tem alguma pergunta para essa primeira parte? Por enquanto, não. No momento, não, também. O heatmap sai da foto do celular? Ele sai do aplicativo mesmo, isso. Porque a pessoa vai tirar a foto, né? A foto vai dentro do aplicativo, daí a devolutiva é na foto que foi colocada. Ah, tá. Entendi. Tá. Se não tinha mais perguntas, podemos passar para então para os outros slides, para a segunda parte. É só um slide, na verdade, professor, mas eu acho que eu tenho bastante comentários assim sobre ele. Só deixa eu tentar mudar aqui, ver se vai direto, senão eu vou interromper. Vocês estão conseguindo ver o outro? Não, no momento estamos vendo o primeiro. Tá. Então vou interromper aqui. Eu vou compartilhar o outro, só um minutinho. Agora dá para ver? Sim. Sim, tá. Então, seria somente esse slide, mas são algumas coisas que eu pontuei, principalmente após as aulas do professor Gilson, que foram muito... que agregaram muito, né? Então, assim, o que eu entendo, e o que eu fui verificar depois no nosso trabalho, a gente... Assim, foi um protocolo que foi... A gente demorou pelo menos uns 3 meses, tá? Diversas reuniões para a gente conseguir escrever, foi para o comitê de ética, voltou uma vez com algumas pendências, a gente teve que fazer alguns ajustes, e eu entendo que a gente trabalhou pensando, né, nas validações, em como o estudo ele poderia atender, assim, em vários aspectos. Só que eu nunca tinha tratado isso como pensando, uma validação interna e uma validação externa. Então, eu separei aqui alguns tópicos que eu entendo, tá, que foram trabalhados, mesmo a gente... Né, na minha equipe, nossa squad, a gente não ter falado como validação interna do estudo. Então, eu entendo aqui que a validação interna, o que a gente fez, principalmente foi em relação ali na parte do planejamento de definir um desenho que pudesse controlar o viés de seleção. Era uma das nossas maiores preocupações em relação a esse estudo. Então, a gente teve conversas com diversos pesquisadores, assim, um pesquisador super experiente que nos trouxe esse design diferente que Step de Wedge. Eu trabalho com pesquisa clínica faz alguns anos e eu nunca tinha trabalhado com estudo nesse delineamento, né? E ele é um delineamento que ele permite, então, que a gente faça esse controle de viés de seleção e de observação, né? Porque os clusters, eles são randomizados, eles seguem uma ordem ali, todos eles começam na parte controle, depois eles vão para a intervenção, então a gente consegue manter um controle bem certinho do que está acontecendo em cada local. Então, acredito que o desenho randomizado e controle de viés foi uma validação interna, né, que a gente já tomou como medida para esse projeto. Além disso, a gente seguiu padrões, assim, algumas diretrizes específicas que tem. Esse Spirit, eu devia ter colocado o que significa a sigla, mas ele é uma diretriz que ela garante a qualidade e consistência na execução de métodos de estudo envolvendo inteligência artificial. Então, ele é um protocolo que a gente utilizou para verificar se todos os itens do nosso projeto estavam atendendo a ele, né? E, além disso, a gente teve a validação da ferramenta de inteligência artificial, ela foi validada previamente, mas é aquela validação interna no sentido de desenvolvimento, né? Então, foi criado o algoritmo, foi testado. Então, ele teve ali o conjunto de imagens, o conjunto de dados para testes internos dele, então, para desenvolvimento e para testes. Então, tudo isso também ele já veio com um background ali de validação que a gente poderia considerar laboratorial, né, interna, e antes de ir agora para essa fase de mundo real. Então, também é uma definição precisa dos achados radiográficos, então os médicos pesquisadores, cientistas de dados, eles estudaram e viram, assim, quais eram as maiores necessidades e o que poderia ser encontrado, né, quais poderiam ser os achados principais para que fosse implementado ali no algoritmo.
Então, essa medição clara e consistente dos resultados também foi uma validação interna, além do controle das variáveis a serem coletadas no estudo, permitindo que os resultados não sejam distorcidos. Então, a gente pensou muito também no que a gente tinha que coletar para chegar nos resultados que a gente queria. Então, foram vários meses ali planejando tudo isso, né, buscando muita literatura, o que tinha, que não tem muita coisa ainda, por se tratar de uma questão nova, relativamente nova. Então, a gente não tinha muita informação, mas a gente foi trabalhando com o que tinha para chegar né, num protocolo mais definido, assim. E eu vejo que como validação externa, então, a questão da diversidade da população, por ser um estudo multicêntrico, ele vai tratar, então, de diversas populações, justamente para aumentar a representatividade e generalização, e poder, né, talvez, generalizar os resultados, tratando-se de um estudo multicêntrico que vai trabalhar com bastante, se eu não me engano, o N, foi uma falha minha que não ter apresentado o N do estudo, mas deu eu sei que são mais de 1.000 imagens, né, para essa fase. Ele teve um cálculo amostral, que também entra nessa parte de validação interna. A gente trabalhou com um estatístico que fez todo o cálculo para a gente chegar num N para esse estudo. Além disso, tem um planejamento estatístico depois de quais períodos que vão ser calculados, ali os achados, para que a gente vá tendo esses resultados por períodos, para que a gente chegue, né, essa parte estatística eu não sei muito bem também, mas eu sei que tem todo esse planejamento para o estudo. E, além disso, essa representatividade de diferentes perfis demográficos. Na verdade, fala quase a mesma coisa ali, porque o estudo, então, ele abrange diferentes faixas etárias, condições de saúde, perfis sociodemográficos, aumentando a aplicabilidade dos achados. E, além disso, um que não está aqui, mas eu lembrei, a validação externa também, a gente faz uma comparação com o padrão ouro. Além disso, tem essa questão que foi importante, que foi definida como validação externa. Então, tem o achado do médico, o médico da ponta, então ele dá a opinião dele, diagnóstico e registro no aplicativo, ele vai ter o feedback da inteligência artificial, e além disso, tem uma comparação desse resultado com o padrão ouro, né, que é estabelecido o padrão ouro como o laudo duplamente validado. Então, são 2 radiologistas que cegamente fazem esse laudo, né? Então, ele vai ser duplamente validado. Aí, a gente tem essa comparação com o achado do médico da ponta, do aplicativo e comparação com o padrão ouro, para a gente poder garantir mais, né, que esse resultado ali está correto, tá? Essa ferramenta, então, ela está numa fase de... Por que tudo isso, né? A gente está fazendo esses ensaios, que nesse momento é um ensaio somente dessa solução, mas posteriormente teremos das outras. Como é uma demanda do Ministério da Saúde, a gente está fazendo esse trabalho para que a gente possa incorporar junto ao SUS, para que ele seja, né, utilizado em todas as unidades ali futuramente. E para isso a gente precisa ter o registro na Anvisa. Ou eles vão entrar em regime de notificação ou de registro mesmo, dependendo da classe. Pelo que a gente está trabalhando aqui, eu já trabalhei com registro de Anvisa, eu entendo que eles vão precisar ser notificados somente, não vão entrar no regime de registro. Talvez isso mude futuramente com as regulamentações, né, novas, mas até o momento, então, a gente precisa de todos esses resultados compilados para fazer o dossiê técnico, enviar para a Anvisa para que depois isso seja implementado, né? Eu acho que vai via SecTix, alguma coisa assim ali dessas secretarias, né, que envolvem o governo. Mas na parte de metodologia, acredito que seria isso. Tá? Se tiverem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? SPIRIT é sigla para Standard Protocol Items, Recommendations for Interventional Trials. Isso mesmo, professor. Obrigada. Eu tenho uma pergunta para a Cíntia. Pois não. É uma dúvida, na verdade. Essa certificação interna ela é feita por uma equipe de quantas pessoas? Você diz a validação ali? A validação, isso. Tá, deixa eu voltar. Mas no qual contexto? Nessa validação que você diz desde a criação do algoritmo e tal? Isso.
Tem Ou muita gente. muita gente? Muita gente, professora, é bastante gente. Assim, Mas cada etapa tem mais de uma pessoa, pelo menos. bem mais. Tá. Bem mais de uma pessoa. Nesse caso, é que eu confundi até pensando que você ia falar da validação dos laudos ali, né? Mas eu falei que era dupla, então nesse caso é uma de radiologistas. Mas na validação dos algoritmos mesmo, a nossa equipe de cientista de dados é bem grande. Então, são vários, assim, que trabalham, né? De todas as áreas ou só desenvolvedores? Ela passa só, não pela só parte de programação, né? Mas toda a validação dela tem pessoas de várias áreas atuando nesse processo, né? Isso, tem. Principalmente eles validam muito com os médicos, né? Internamente ele tem um grupo de médicos, então o trabalho dos cientistas de dados, geralmente, que daí são da parte de desenvolvimento, front-end, não sei, né? Essas coisas que eu não sei muito, tem essas divisões entre eles ali, e sempre com a validação médica. Então tem, assim, o nosso squad total, a gente tem, né, o squad geral de banco de imagens, eles são divididos ali na parte do tórax, então tem o pessoal mais envolvido com tipo Luana, por exemplo, aí tem o pessoal que está no triaderme, que é na parte da dermato, e o pessoal da neuro. Então, são divididos, todo mundo sabe um pouquinho de tudo, mas tem os responsáveis por cada parte, né? Então, daí tem os médicos que são os neuroradiologistas, os médicos da dermato, os médicos, né, os radiologistas, então eles estão ali separados, ao mesmo tempo que está todo mundo junto, porque, por exemplo, eu sou né, cross em todas as equipes. Eu faço monitoria dos estudos em todas as áreas, mas o meu foco assim, é pesquisa clínica, né? A pesquisa clínica deles. E aí o pessoal vai se dividindo também. Eu sei que tem os responsáveis, mas tipo, o pessoal da dermato e do tórax acabam que trabalham nos projetos parecidos. Aí neuro eu acho que está mais exclusivo. Mas assim, é muita gente. Eu sei, eu nem conheço todo mundo ainda. Eu viajei para São Paulo semana passada, conheci uma parte do povo. E qual que é o tempo de início, desenvolvimento, até... Eu sei que não termina nunca, né? Mas, assim, até ter já um resultado confiável, digamos assim. Olha, eu estou atuando, não faz tanto tempo que eu estou na instituição, mas a gente trabalha nesses programas, o PROAD ele é por triênios. Então, agora, nesse ano de 2024, a gente começou a gente está no terceiro triênio do projeto. Então, e eles começaram a desenvolver isso no início do segundo triênio. Então, acho que foi lá por 2020 que começou. Então, tá todo nesse processo, né? E agora que a gente está, assim, levando, por exemplo, do tórax, que está indo para as atividades de mundo real, que é para a gente certificar, então, de que funciona, fazer a validação clínica desses dispositivos, né? Mas já é um tempo assim, que vem desenvolvendo. Então, tem o idealizador do Luana, inclusive, é um colega meu que eu descobri que é da UTF também, mas é de Ponta Grossa. Então, Então, o pessoal vem trabalhando nisso faz anos. Faz anos. E aí, a gente veio com esse desafio de trabalhar com pesquisa clínica com esses projetos de inteligência artificial. Eu vim da parte da indústria farmacêutica, né? Trabalhei sempre com estudos muito ali, que é aquela coisa bem... Já que todo mundo já sabe como que funciona, muda uma coisa ou outra, mas é ensaio padrão, né? Ensaio clínico randomizado com o paciente. E daí, quando a gente vem nessa questão de inteligência artificial, dá uma... Assim, porque como vocês sabem, então não tem nada muito fundamentado. E a gente tem que ir trabalhando com o que a gente tem para, né? Para respeitar ainda as normas, tudo que existe e tentar chegar no melhor resultado. Né? E o que eu observei de todo esse contexto, a coisa que mais preocupa todo mundo é a questão da justiça algorítmica, que o estudo tem que ser justo, né? Que a gente tem que ter resultados justos para todo mundo. Então, vem bastante pessoas, assim, a nível global, vem trazendo esse tema, quando a gente fala de estudos de inteligência artificial. Obrigada, Cíntia. De nada. Eu não sei também a que nível que vocês sabem de pesquisa clínica, né? Porque eu fui falando aqui, professor, como se todo mundo soubesse pesquisa clínica. Não sei se as meninas trabalham com alguma coisa, ou já viram pesquisa. Eu não. Eu trabalho mais na área de processamento de sinais, então essa questão de pesquisa, até os termos são bem novos para mim. Se você quiser dar uma passada rápida, Cíntia. Não, posso falar assim. Então, assim, ó, a pesquisa clínica,
A pesquisa clínica é uma pesquisa que envolve seres humanos, né? Por isso que a gente chama de pesquisa clínica. Uma pesquisa acadêmica, ela pode ser clínica. Pesquisa acadêmica, a gente fala que quando você desenvolve um projeto ali, nível mestrado, doutorado, ela pode ser uma pesquisa clínica se você envolver seres humanos. Daí, a partir daí, já começa uma série de situações. Você tem que pensar que vai envolver comitê de ética, tem que pensar sempre na proteção do indivíduo que você vai estar colocando ali na pesquisa, né? Porque qualquer coisa, principalmente dados hoje em dia, informação das pessoas, é uma coisa que o comitê de ética pega muito. E no contexto de ensaios clínicos com seres humanos, tem, então, um ensaio que você vai fazer com alguma finalidade de algum resultado, assim, científico, de melhorar algum conhecimento, enfim, ou para finalidade regulatória, que é o caso do nosso estudo também, a gente faz com finalidade regulatória. Né, estudos de indústria farmacêutica, eles são finalidade regulatória, quer dizer o quê? Eles têm finalidade de registrar o produto final, por isso que é feito um ensaio. Precisa comprovar segurança e eficácia, geralmente isso os estudos já de fase 3. Né, então, passou por toda aquela fase inicial, que é o desenvolvimento da molécula lá no laboratório, depois ele faz um teste com um grupo pequeno de pessoas, e passa para que é estudos fase 1, aí vai estudos fase 2, e estudos fase 3, que são geralmente esses estudos enormes que acontecem a nível global. Né? No caso da inteligência artificial, se a gente vai fazendo um paralelo, inclusive a gente tem um projeto para apresentar na JPR que é fazendo essa diferença no ensaio clínico padrão, digamos, de indústria farmacêutica versus ensaio clínico com inteligência artificial, porque com a inteligência artificial a gente acaba passando todas essas etapas, porque o dispositivo, o algoritmo, enfim, é desenvolvido e a gente já passa para uma fase de validação retrospectiva com dados coletados e depois já parte para o mundo real, que é diferente do ensaio clínico padrão. Então, chega na fase 3, são feitos os estudos. Geralmente, como são feitos os estudos? Ensaios clínicos randomizados a nível de ser humano, a nível da pessoa. Então, fazer uma droga ser testada. A droga, ela chega, né? Ou a indústria farmacêutica encaminha ali, sempre um placebo e o produto experimental. Então, as pessoas são randomizadas, tem pessoas que vão ficar num grupo que vai utilizar o placebo e pessoas que vão utilizar a droga, propriamente dita. Então, aí as pessoas vão seguindo, né? São estudos longitudinais, ou seja, estudos que as pessoas vão ficar sendo acompanhadas por vários períodos, de tempo. Então, isso varia muito também de acordo com o protocolo dos estudos. Tem estudos que vão durar ali de 1 ano e meio a 2 anos, tem estudos que eu já vi de 4 anos, varia bastante. Aí, um paralelo entre os estudos de inteligência artificial, geralmente são estudos que não são longitudinais, tem mais esse detalhe. São estudos transversais, quer dizer o quê? Ele é coletado um momento ali, uma informação num momento. Né? Não vai, aquele paciente não vai, ou aquela informação não vai ficar sendo acompanhada por um longo prazo. É um estudo ali que você coletou a informação, ele foi. Tá? Então, acho que esses seriam, assim, alguns exemplos. Mas pesquisa clínica é isso. Então, falou de envolver ser humano numa pesquisa, ela vai ser uma pesquisa clínica. Aí a diferença, né, se ela é um estudo com finalidade regulatória, os quesitos documentais, principalmente, mudam muito, porque você precisa comprovar muita coisa para muita gente para você ter aprovação. Né? Então, existem padrões de harmonização que são internacionais, que geralmente é o que a gente utiliza. Os padrões éticos também são, então a gente tem uma resolução que é a 466 de 2012, que agora a gente tem até uma lei da pesquisa clínica, que é baseada nessa regulamentação, essa resolução ela é baseada na Declaração de Helsinki, que é um documento bem antigo, de 1964, que ele traz toda essa questão ética, né, de você trabalhar com seres humanos numa pesquisa. Então, isso tanto se você vai fazer um estudo, teu mestrado, doutorado, e você vai utilizar seres humanos, você tem que fazer tudo baseado nessas resoluções, né, que são de proteção ao ser humano. Só que quando você faz isso para regularizar um produto, isso é muito mais sério, porque você precisa comprovar tudo, né? Não que na faculdade não seja, mas assim, se você não vai utilizar aquilo para finalidade regulatória, assim, quem que vai cobrar de vocês? Passou pelo comitê de ética, depois da sua documentação, assim, né? Se você não tiver, você não vai usar, mas agora você vai passar para uma Anvisa, para um FDA, para um mercado da União Europeia, você precisa comprovar tudo isso, vai ter que ter o dossiê técnico. Então, além
nessa parte ética, você vai ter que seguir a regulamentação local, né? Vai ter que elaborar ali todos os documentos de aprovação para elaborar o dossiê para cada mercado. Então, assim, são uma série de documentos. Aí, se você vai trabalhar com os medicamentos, as resoluções são várias, elas são diversas. Dispositivos médicos, a gente tem uma ISO, que é um documento que norteia tudo que precisa ter no ensaio clínico, né? É um documento bem importante, a gente da área aqui, é legal saber, é ISO 14155 de 2020. É um documento bem padrão para você realizar uma investigação clínica com qualquer dispositivo médico, tá? De qualquer classe que precise de ensaio clínico. Acho que é isso. Se eu for falar, eu vou ficar falando aqui o dia inteiro, professor. Tem bastante coisa de pesquisa clínica. Porque eu vim dos dispositivos médicos, né? Eu trabalhava antes em outra empresa que eu fazia esses processos de estudos clínicos para os dispositivos médicos. Aí não era inteligência artificial, mas eu trabalhava com todo tipo de dispositivo médico. A professora Renata. A professora Renata tem que dar aula daqui a pouco em outro lugar. Tá. É interessante porque no começo da disciplina a gente tem uma palestra com um rapaz que ele está passando dele por essa última fase também para tentar aprovar junto à Anvisa. Então, à medida que a gente trabalha mais com projetos acadêmicos, mas assim, a gente também tem a esperança que nossos alunos vão saindo e vão implementando inovações, e aí eles têm que ficar sabendo que em algum ponto esse tipo de pesquisa clínica vai ter que ser feita, né, para você poder comercializar um produto, né? Então é interessante. E é importante assim ressaltar que principalmente por experiência da outra empresa até, a gente tinha muita parceria com universidades. Então, o que acontecia? Às vezes, um pesquisador de uma universidade tinha criado lá, eles tinham criado uma coisa e eles queriam registrar, viram que era promissor, né? Uma inovação que era registrar. Só que aí a gente fazia o quê? Vamos ver a documentação, ver o que eles têm, para ver se a gente pode seguir com um registro. A gente fazia análise, tipo, o projeto ele foi feito totalmente em desacordo com a ISO. Então, eles iam ter que fazer tudo de novo. Aí os pesquisadores não queriam aceitar. Como assim, meu projeto? Não, eu fiz tal, tem resultado e tem isso, tem aquilo. Só que se não tiver de acordo com a regulamentação, não vai passar. Então, se a pessoa já, ali no começo, daí é o que o professor sempre fala nas aulas, né? Passa a priori ali, planeja ali. Então, é bom a gente pensar já qual vai ser a finalidade. Eu tenho esse intuito, tem a possibilidade de ser uma tecnologia ser implementada, ser registrada, então já faz tudo. É melhor você fazer mais. Chegar no final e você ter ali as informações, do que depois ter que fazer tudo de novo. Se você não teve um bom cálculo amostral, você vai precisar fazer isso. Vai precisar ter todas as suas justificativas. Então, para dispositivos médicos, principalmente, utilizar a base na ISO 14155 é a melhor coisa para qualquer projeto de pesquisa que for fazer, porque ele tem tudo certinho. Então, depois, se ele for registrar, pelo menos ele já tem ali um padrão, que foi feito de acordo com a ISO. Que, assim, não vai mudar, falta muita informação, as pessoas deixam faltando, sabe? Deixam faltando, não justificam algumas coisas, então isso passa tudo. Depois, a Anvisa não aceita, tem que entregar um monte de documento, que às vezes a pessoa não produziu, ou não arquivou. Então, o ideal é que já siga, né, o documento. Mais alguma pergunta? Da minha parte, acho que não. Foi bem esclarecedor. Gostei bastante da apresentação e agradeço da minha parte. Que bom. Professor, se quiser perguntar mais alguma coisa, não sei se eu atingi o objetivo de falar de metodologia, eu até tentei nesse último slide falar um pouquinho mais sobre as validações, né? Que foram coisas que eu notei depois das nossas aulas, como eu te falei. A gente veio trabalhando com isso, mas eu consegui identificar o que foi validação interna e externa depois do que eu aprendi ali com você. Não, foi bem interessante, foi um resumo ali das medidas que vocês tomaram efetivamente para deixar o estudo robusto, né? Então, eu só queria saber, naquele desenho lá, você pega um cluster e você joga, um deles vai para a intervenção logo de cara, e os outros ainda passam por mais uma fase sem intervenção. Isso aí tem qual que é o motivo disso aí? Para estatística ou o que é?
Não, professor, todos começam no... Até posso apresentar aqui de novo, só um pouquinho. Todos eles começam no controle. Aham. Aqui, né? Tá vendo? Isso. Aí, É, aquela eles. aquela primeira linha, ele só vai para intervenção na última etapa? Porque aqui está sendo um exemplo assim, qualquer um deles poderia ir, entendeu? Certo. Mas, assim, tipo, o primeiro mês todo mundo vai estar no controle, aí randomizou um ali, foi selecionado o cluster 3. Curitiba. Aí Curitiba vai e entra na intervenção, os outros continuam no controle, ele entrou. Aí o Curitiba vai até o final, ele vai ficar na intervenção. Aí esse último aqui é isso mesmo, daí o que ficar por último vai entrar. Só que ele vai entrar por último, só que ele vai ficar 4 meses no estudo, entendeu? Todos eles vão ficar ao mesmo tempo no estudo. Ah, entendi. Então, cada uma Isso, dessas isso é bolinhas bem não representa o tempo ali. Não. É só um exemplo de que todos eles vão entrar em algum momento, mas não o tempo que eles vão ficar, né? Entendi. Isso aí é alguma coisa para... É uma coisa necessária Estatística. operacionalmente ou para estatística mesmo? Uhum. É para estatística. Porque Tá. eles vão ter assim, aqui eu não vou saber explicar direito, até peço desculpas, essa parte estatística. Ela é bem complexa, foi Não tem desenvolvida problema. Eu imagino que seja. Pelo bem complexo, desenho. assim. Eu não sei nem falar direito, mas eu sei que vai ter assim uma comparação intra-clusters e tal, uma coisa que o estatístico nosso excelente profissional fez. E depois eu até tenho que olhar de novo esse protocolo, porque se alguém me perguntar, eu preciso entender melhor. Eu sei que vão ter assim análises intercluster e tal, então eles têm que ter um tempo, tanto que todos eles vão coletar a mesma quantidade de imagens. Outra coisa que a gente fez também como validação assim, a gente vai ter treinamentos, é claro, ele é um estudo regulatório, então ele requer diversas coisas, né? Eu, como monitora de dados, eu vou ter que estar sempre junto aos centros, monitorando os dados coletados, verificando se está tudo dentro do protocolo, e dar treinamento para os profissionais para que eles façam tudo da mesma maneira, né? Então, tudo isso, assim, é para garantir que o estudo aconteça conforme planejado. E essa questão do cálculo, do desenho, de como eles vão entrar e vão permanecer o tempo, tudo foi por conta da estatística. Interessante. Uhum. E agora uma pergunta mais de engenheiro. Tá. A qualidade da foto ali, tem alguma qualidade mínima? Não tem? Se ela ficar ruim, pede para fazer outra? Ou como é que é aqui? A gente tem até um MOP, que é um Manual de Operações, que foi desenvolvido com uma fotógrafa da nossa equipe, para orientar os pesquisadores de como posicionar para tirar a foto, para ficar a melhor foto possível, né? Mas, assim, vai poder ser foto de qualquer raio-x, de qualquer aparelho de raio-x, e pode ser tanto aquela chapa, né, do raio-x, ou aquela imagem já digitalizada, que daí não seria a melhor imagem possível, né? Mas se um médico, por exemplo, coletar uma imagem que não seja adequada e eu for validar, for verificar, vai falar, nossa, a imagem aqui não está adequada, não dá para ver nada, o aplicativo está dando erro que não está conseguindo ler, provavelmente vai ser um dado perdido, porque o paciente não vai ser chamado novamente para coletar aquela imagem, entendeu? Ou no caso, assim, né, porque o paciente pode estar com a foto impressa e ir embora com o exame dele. A gente não vai chamar o paciente de novo, porque a gente não pode fazer isso, nesse estudo não permite. Então, vai ser um dado perdido. Por isso que a gente está tomando muitas medidas de treinamento com os profissionais que vão participar para que isso não aconteça, né? Mas se for de baixa qualidade, o aplicativo, por algum motivo, não conseguir ler, a gente já vai considerar dado perdido. Você chegou a falar rapidamente sobre isso, mas no padrão ouro, os 2 radiologistas vão ser sempre os mesmos para todas as imagens, ou é uma equipe e eles vão dividir entre eles os 2 para cada imagem? Porque eles vão ser cegos, então até o momento a gente tem bastante radiologista, que os da equipe, da nossa equipe, que são radiologistas do projeto pesquisadores, não vão poder participar. Então a gente vai recrutar também radiologistas para fazerem essas análises. Entendi. E não vão ser sempre os mesmos, a ideia é que sejam outros, né? Entendi. E essa questão do fairness, vamos supor que, por acaso, uma determinada técnica funcione melhor para uma espécie de, sei lá, eu não sei qual é o termo certo, para uma espécie de demografia.
Aí o que acontece? Vamos dizer que o estudo em si seja unfair, naturalmente. Sim. Boa pergunta, professor. Seria uma coisa a se pensar, assim, se ele chegar num resultado que a gente entenda, o estudo não foi, né? Não foi justo, digamos, para alguma população, ele deu um resultado inadequado. Aí, eu não sei, assim, teríamos que pensar mesmo numa medida. A gente só não foi, pelo menos eu não pensei nisso, né? Não sei se os cientistas de dados teriam alguma resposta melhor para dar. Entendi. Assim, mas a gente acredita, tá? Pensando em todos os projetos, em toda a validação que já foi feita, com as imagens que já foram coletadas, já foram feitas não fora do mundo real, né? Mas foram coletadas de vários outros lugares, mas não dessa maneira, coletando prospectivamente, não teve nenhum problema. Tá? Então, agora vai ser feito isso de modo no mundo real para a gente, digamos assim, chegar numa certeza assim, de que a gente fez, já nos testes já deu que não foi, né? Teve um fairness e agora a gente está mostrando que realmente tem em mundo real. Então, mas poderia, né? Vai que não tenha, que no mundo real mude alguma coisa. Entendi. Boa pergunta, eu vou anotar isso até para conversar com o pessoal. Você consegue, né, na amostra ali, né, você consegue ter um fairness, mas no resultado, não sei, né? Não sei se eu entendi certo essa questão. Não, mas pode ser. Vamos pensar assim, na população, a pessoa colocou raça, cor, tem todas as pessoas que responderam que são, não sei, são de alguma, são pardo. Todo mundo que é pardo, o resultado deu alguma coisa diferente, né? Então, acho que a gente vai conseguir fazer essa análise justamente pelo fato de que a gente vai estar coletando essa informação. Sim. Né? Deu um problema em tal raça, tal idade, não sei, todo mundo acima de 50 anos deu tal problema, né? É isso, a própria natureza da coisa é meio... já cria essa diferença, né? Uhum. Mas a gente vai fazer, essas análises a gente vai fazer. Agora, se ele for, né, for unfair, eu não sei o que vai ser feito, provavelmente alguma correção, né, no sistema. Entendi. Mais alguma perguntinha? Então, tá bom, essas eram as minhas perguntas. Essa questão do fairness, não tinha ouvido falar dela. Tá bem alto, professor, depois eu posso trazer até algum artigo para você, eu posso te mandar ele por e-mail, que é uma coisa bem interessante e importante, falando no contexto da inteligência artificial. Uma pesquisadora que está no Canadá, a gente tem um negócio aqui no Einstein, toda sexta-feira a gente tem um Lunch and Learning, e tem uma palestra de alguém que tá de fora, ou que assim, já participou da equipe, ou é conhecido de alguém e está em outro lugar, né, alguma outra universidade, eles trazem algumas coisas. E há 2 semanas atrás a gente teve uma apresentação sobre fairness de uma pesquisadora, eu não me recordo o nome da universidade, mas eu sei que é do Canadá, e ela trouxe, assim, umas questões bem importantes sobre fairness, eu vou procurar o artigo dela. Ela até apresentou num congresso importante, foi legal, assim, de entender. É uma Legal. coisa, e a nível global também, porque a solução que ela está trabalhando, acho que ela está fazendo pós-doutorado, é uma solução meio que de interoperabilidade que se espalhou pelo mundo, assim. Só que eles começaram a ver essa questão do fairness de populações que não teriam as condições não teriam as mesmas condições de trabalhar. Porque nos países ricos a gente sabe, né? É muito mais fácil que eles tenham acesso a tudo. Mas será que essa interoperabilidade ia acontecer lá não sei aonde, não sei o que lá na África, alguns lugares assim? Então ela está testando essa questão do fairness no contexto da solução dela, sabe? No contexto sociodemográfico. Bem interessante. Então, legal. Tá? Então tá, Cíntia. Eu agradeço pela tua disponibilidade da palestra. Eu acho que é uma coisa bem nova. Eu aprendi muitas coisas aí com tua apresentação. Aprendi muitas coisas. Eu acho que o pessoal que participou também aprendeu várias coisas diferentes. E a ideia dessas aulas aqui, dessa aula aqui mostrar para as pessoas coisas novas que estão sendo feitas na área de biomédica, na área de medicina, né, para abrir os horizontes de todos nós. Então, obrigado pela palestra aí. Estou à disposição, professor. Agradeço a oportunidade. Tá ok, então. Tchau, então. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.